e querem tornar passado e não vai. É a questão do casamento. O casamento é a primeira instituição de Deus ao homem. É a primeira, é a mais antiga. E ainda que uma sociedade corrompida, pecaminosa, queira destruir com o casamento, não vai conseguir, porque não é fruto da imaginação do ser humano, é fruto do coração de Deus. Amém. Hoje tento fazer essa bagunça em meio à questão do enlace matrimonial. O casamento é bênção, o casamento é de Deus, o casamento agrada ao coração do Senhor. A dificuldade está em se relacionar, mas o casamento ele é abençoador. Ele é algo que traz para a vida de um casal as alegrias que eles precisam e necessitam para este relacionamento, desta convivência entre homem e mulher. Casamento, irmãos amados e queridos, hoje está se tornando algo tão descartável. Já não se pensa em algo firme e duradouro. Já não se pensa em algo para se estender até que a morte o separe. Não é casado para sempre, como já tem até um curso por aí. Casado para sempre, ninguém fica casado para sempre. Fica-se casado até que a morte o separe, segundo a Bíblia. Mas existe um contexto, até que um esteja com dureza de coração. Já é outro caso. Mas a vontade de Deus é que o homem e a mulher permaneçam firmes no seu voto, até que um dia um se separe do outro, através do óbito. E nós não podemos pensar nisso diferente. E é monogâmico. É homem e mulher. Não podemos pensar num casamento, numa zoofilia. Tem pessoas casando com animais, perdendo totalmente a noção e a perspectiva do que é realmente o casamento. Então, ele é antigo, mas não é passado. Ele não se apodreceu, ele não se estragou, ele permanece intacto até os nossos dias. Não é porque essa tragédia pode ter acontecido um dia na minha, na sua ou na vida de alguma pessoa que nós vamos agora desconsiderá-lo. Vamos criar novas filosofias para se viver juntos, para se usufruir das benéficas do enlace matrimonial. Não, ainda permanece, aleluia, esta aliança em Deus. Então eu quero dizer para você que o casamento, ele é antigo, mas não pode se tornar passado. Precisamos ensinar os nossos dias, os nossos filhos, a vê-lo como algo bom, como algo saudável, mas mais do que como isso, como algo divino, como algo que veio do coração de Deus. A família em seguida vem, porque um casamento precisa vir através de um casal. Um casal não é uma família, e desse casal vem então os filhos. Educar filhos é algo antigo, não pode se tornar passado. É uma grande responsabilidade que pesa sobre aqueles que os geraram. Se tem uma coisa que não pode ser ou não deveria ser terceirizada, querido, é a educação dos nossos filhos. Sabemos que hoje a demanda do trabalho, muitas das vezes o casal objetivando algo melhor, uma casa melhor, um carro melhor, uma situação financeira melhor, uma saúde melhor, uma educação talvez melhor aos filhos, no sentido de aprendizado, aleluia. A esposa tem que se ausentar
da educação dos filhos. Mas nós não podemos, irmão, terceirizar, nem podemos acreditar que isso, aleluia, é coisa do passado. Não, é antigo. Na preocupação do Senhor em relação à instrução dos filhos, até então a orientação que era discorrida para o povo de Israel vinha através de Moisés, mas Deus falou a Moisés e disse: falai aos pais, aleluia, que eles precisam inculcar, precisam ensinar os seus filhos no deitar, no levantar, no caminhar, escrever nos umbrais das portas, inculcando os meus ensinamentos. Ou seja, educar filho é algo antigo e não pode se tornar algo do passado. Sabemos que é algo que tem dificuldade e que demanda tempo, que demanda esforço. Mas, querido, o resultado final é bom, porque a Bíblia vai dizer que, estando um dia ou ficando velho este menino, nos textos mais atuais vai dizer que ele não se desviará, mas nos textos que se aproximam mais dos originais, diz que eles não se esquecerão, porque nós chegamos ao ponto que uma criança educada no Evangelho, segundo a palavra do Senhor, ela pode se desviar sim, mas ela jamais esquecerá. E o filho pródigo está ali para dizer isso, dentre outras situações que nós podemos ver. O filho sai da casa do pai e vai viver a sua vida absoluta. Diz que ele gasta tudo que tinha e vai viver de uma maneira deplorável. Diz que ele almeja comer da comida que os porcos se alimentavam. Mas diz que de repente ele lembra-se da casa do pai e há um desejo de voltar, há um desejo de regressar. Ou seja, ele lembra. Ele se desviou, ele se afastou, ele foi para longe, mas aquilo que lhe foi ensinado ficou no seu coração. Ei, eu quero dizer para você que depende de mim, depende de você, aleluia, a firmeza e as decisões que um dia nossos filhos tomarão. Eles jamais esquecerão daquilo que eu e você ensinarmos a eles. Amém. Então não se canse. Não ache que ensinar é coisa do passado. Não pense que isso é uma coisa pesada demais ou demasiado demais. Porque a gente entende e sabe disso, que demora para que os frutos apareçam. Leva tempo, né? Mas depois a gente vê o resultado. Casamento é algo antigo. Criar filho é algo antigo. Abençoar filhos, irmãos, é algo antigo que está caindo em desuso. Hoje nós não temos mais, né, essa questão de dizer: eu te abençoo, meu filho, dorme com Deus, que teu dia seja abençoado. Não. Hoje nós não ensinamos, não instruímos mais nossos filhos a tomar a bênção, às vezes aos mais velhos. Caducou, que nada, isso é careta. Irmãos, mas desde nas antiguidades foi assim, os pais abençoando os seus filhos, direcionando palavras abençoadoras, encorajadoras, palavras que impulsionam cada vez para trás. Se as palavras contrárias, irmãos, criam traumas, hoje está se vivendo uma geração traumática, que vai até aos extremos, porque dá uma surra hoje traumática, cria trauma. Dizer não dá trauma. O negócio é deixar fazer tudo o que quer fazer, usar tudo que quer usar, ouvir tudo que quer ouvir. Não! Eu e você precisamos continuar abençoando os nossos filhos, quer seja com eles dormindo, quer seja a idade que seja. Coloca a mão lá e diz: eu te abençoo, meu filho, eu te abençoo, minha filha, em nome de Jesus. Porque se as palavras contrárias têm efeito, por certo essa palavra que céu e terra passará, mas se as palavras de Jesus não te passar, elas vão te abençoar nossos filhos ainda hoje. Agora não é mágica não, tá?
bota o nome de João, de Pedro, de José, e diz que nas cadeias está assim. Não é mágica, é ensinar, é fazer, é realizar, é acreditar em Deus. Esse desejo do teu coração que se torne verdade na vida de cada um deles. Ser bênção. Ser bênção é algo antigo, mas não pode cair em desuso, né? Deus falou para Abraão: se tu uma bênção. Seja alguém que esteja aberto, aleluia, a abençoar, a ajudar, a cooperar, a auxiliar alguém. Hoje em dia as pessoas já estão perdendo este senso de muitas das vezes ser um agente abençoador na vida de alguém. Hoje nós estamos vendo, irmãos amados, a que ponto está se chegando, né? Há um tempo atrás se via um idoso, uma pessoa, qualquer pessoa cair, você corria lá para ajudar. Hoje se faz meme, se filma, se bota lá na rede social para todo mundo rir, achar engraçado aquela situação, uma desgraça de alguém atropelado, o outro que levou um monte de tiro e assim sucessivamente. Ser bênção é algo antigo, mas não pode se tornar algo do passado na nossa vida. Eu preciso ser um agente abençoador. Ser cheio do Espírito Santo é algo que também é antigo, mas não pode ser coisa do passado para as nossas vidas. A gente mostra um dos homens da antiguidade que foi cheio do Espírito Santo desde o seu nascer, que foi Sansão, um homem separado, um homem designado, com um propósito em Deus, aleluia. E nós vamos ver como Deus, ainda em meio às suas imperfeições, em meio aos seus erros e seus fracassos, como Deus usou aquele homem para abençoar o seu povo. Ele marcou o seu tempo, marcou a sua história, embora as situações que ele vivenciou. Contudo, ele foi um agente de Deus, cheio do Espírito Santo do Senhor, para abençoar o seu povo. E para nós, a igreja também, o apóstolo Paulo vai dizer: abstenhai do vinho de a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus é uma pessoa dinâmica, uma pessoa, irmãos amados, incansável naquilo que se trata de realização, de fazer a obra do Senhor. É o dínamo, né, a explosão, ao poder que gera em nós, dentro desta graça que nós recebemos. Então é importante que nós também sejamos cheios do Espírito Santo. Eu quero finalizar, tem 3 minutos já. Ser virgem, ou considerar a virgindade, é algo antigo, não pode se tornar algo do passado. Irmãos, amados, Deus sempre tratou essa situação de uma maneira muito delicada, muito próxima. E o que nós temos visto hoje, temos visto de um modo geral, é deixar com que isso caia na questão, uma questão séria e relevante. Eu vejo naquela atitude de Maria, quando o anjo lhe aparece, ele dá aquela saudação: salve, agraciada, tu foi achada dentre as mais belas das mulheres e tal, e ele, né, o anjo dá aquela pincelada toda sobre aquela questão, até dizer que ela daria à luz um filho. Quando ele disse isso, ela diz: como assim? Se eu ainda sou virgem e não conheci varão. Ou seja, ela traz à tona algo relevante e importante, algo que ela prezava
da sua vida, algo que ela considerava como algo que realmente, era uma coisa que não só agradava aos pais, mas também a Deus, na questão de se guardar para aquele grande momento, para aquele grande dia, quando ela encontrasse a pessoa certa, como foi com José, para se casar. Veja que ela não tem vergonha de dizer acerca da sua virgindade. Hoje parece que é o contrário, dizer que é virgem, tanto o homem quanto a mulher, é motivo de chacota, de tantas outras graças, de tantas outras coisas que as pessoas falam. Mas a gente entende, irmãos, que é algo bom, é algo agradável, é algo bom aos olhos de Deus. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo do Senhor e a gente precisa cuidar e zelar por ele. Os homens, de modo geral, tentam de alguma forma desmerecer isto, não considerar isto como algo de valor. Infelizmente nós vemos as causas disso, situações complexas e difíceis que a sociedade, as famílias vivem por esse motivo. E eu quero apenas ler e finalizar com o último. Segunda coisa, sétima coisa, ser dizimista, ofertante, trazer as primícias do Senhor é algo antigo, mas não pode se tornar algo do passado. Perdão é algo antigo, mas também não pode se tornar algo do passado. Misericórdia é algo antigo e não se pode também se tornar algo do passado. E eu fecho aqui com o amor. O amor é algo antigo, mas não pode se tornar algo do passado. Eu costumo dizer que Deus nos amou em 3 instâncias na nossa vida. Primeiro, Ele nos ama antes da fundação do mundo, porque Ele diz que o Cordeiro de Deus foi imolado antes. Se Ele foi imolado antes, Deus me amou antes também, porque se o Cordeiro de Deus foi imolado por alguém, e esse alguém sou eu, esse alguém é você. A Bíblia diz que Deus nos amou na fundação do mundo, quando Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. E também a Bíblia diz que Ele nos amou no mundo, quando lá em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. O amor, irmãos amados, é algo antigo, mas não pode se tornar algo do passado. Temos que acreditar que caminhamos, vivenciamos a nossa vida, porque Deus tem nos amado. Tem, irmãos amados, a cada dia nos guardado em seu amor, tem nos guardado, nos protegido, nos sustentado, porque Ele nos ama e Ele demonstra o seu amor por nós, quando Ele não poupa o seu próprio Filho a morrer por cada um de nós, ainda pecadores, ainda imerecedores deste amor e desta graça. Amém? Nós possamos considerar a palavra de Deus, querido, como algo sempre atual para as nossas vidas. A sociedade pode considerar este livro coisa do passado, mas eu quero crer que eu e você consideramos mais atual do que qualquer livro que possa ter sido lançado ou esteja sendo lançado nesse exato momento. Deus continue nos abençoando em nome de Jesus.